Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre escoliose em crianças e adolescentes. Hoje eu recebo o Dr. Rogério Vidal, ele é ortopedista, está aqui nos nossos estúdios, vai esclarecer também dúvidas sobre outros problemas na coluna, com certeza, então não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre escoliose em crianças e adolescentes. Você que está em casa, tem alguma dúvida? Aproveita então, pega o telefone e liga para cá no 0 operadora 11 3337 5886. Você liga e participa ao vivo aqui do programa. Participa também através da internet, nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, @consultadoutor. Estamos também no Instagram, que é a rede social de fotos. E já tem uma foto nossa lá de hoje, então fique à vontade para seguir o nosso perfil e curtir as nossas fotos. Participa através do Facebook, que pelo número de participações acabou se tornando nossa rede social favorita. Fique à vontade para comentar aí o post do tema do dia ou mandar sua mensagem privada também. Fique à vontade, o importante é você esclarecer a sua dúvida e claro que você também pode fazer isso por e-mail e sugerir temas também no consulta@hittv.com.br. Hoje eu recebo o Dr. Rogério Vidal, ele é médico ortopedista. Doutor, é um prazer te receber aqui novamente. Obrigada. Obrigado pelo convite. Doutor, para começar o nosso bate-papo sobre escoliose em crianças e adolescentes, nosso repórter Eliezer Pereira preparou um material, então, que vai dar o pontapé inicial no programa de hoje. Vamos lá. A escoliose é um encurvamento da coluna vertebral. A coluna vertebral se encurva no meio ou nos lados. O diagnóstico de escoliose é mais comum do que imaginamos e chega a estar presente em até 3% da população em geral. A escoliose é definida quando existe uma curva na coluna. A escoliose do adolescente corresponde aproximadamente a 80% dos casos. O risco de progressão da curva é maior durante a puberdade, quando a taxa de crescimento do corpo é mais rápida. A escoliose nessa faixa etária é muito mais prevalente em meninas do que em meninos. E meninas são 8 vezes mais propensas a precisarem de tratamento para a escoliose. Ainda assim, a maioria dos casos de escoliose são leves e não requerem tratamento. É importante observar que a escoliose pode determinar deformidade da coluna vertebral e das costelas, porém, a dor nas costas é rara. Em crianças e adolescentes, a escoliose muitas vezes não tem nenhum sintoma visível. Muitas vezes não é perceptível até que a curva tenha progredido significativamente. Existem alguns sinais físicos comuns que podem indicar escoliose, como, por exemplo, um ombro ser mais alto do que o outro. O diagnóstico precoce é essencial para que o tratamento da escoliose seja mais eficaz. Em geral, as pessoas com história familiar de deformidade na coluna vertebral têm maior risco de desenvolver escoliose. Para uma avaliação completa, é fundamental consultar um especialista em coluna para avaliar clinicamente pelo exame físico e, adicionalmente, com exames complementares de imagem. Tá, então, a reportagem que dá o pontapé inicial para o programa de hoje. Doutor, você trouxe aqui alguns modelinhos para a gente mostrar, porque o nosso repórter falou o que é a escoliose, mas eu queria que você mostrasse para a gente. Vou mostrar. Então, é fundamental a gente ver o que é normal primeiro. Isso é o normal. Quando a gente olha, aqui a parte de trás da coluna, a gente olha a coluna, ela está reta. Tá? E o escoliótico é a coluna que ela apresenta o desvio. Então, aqui a gente vai fazer uma escoliose. Isso é uma escoliose. Tá. Mas o incrível é que a escoliose ela pode ter várias graduações. Então, a gente chega a pegar crianças com grandes deformidades, desse jeito. E mas a criança tá, obrigado a tratar. Tá, a criança, a coluna dela tá assim, mas você olha para ela e ela está tortinha? Muitas vezes você não percebe. Meninas, a incidência da escoliose é assim, 9 vezes maior no homem do que na mulher. Então, nesta faixa etária, existe um problema de vergonha, as meninas se cobrem muito e você não consegue perceber a escoliose. Quando você percebe, você já tem um desvio importante.
É importante ressaltar que, às vezes, a escoliose, ela progride de uma forma muito rápida. Então, você chega a ver um paciente, ela tem um desvio relativamente pequeno e depois de 4, 6 meses, você vê o paciente novamente tem um desvio grande. Então, é importante a observação, principalmente por parte dos pais, né, e dos professores, para evitar que tenha um grande desvio. Tá. Na época de escola, quando a gente fazia, uma vez por ano, acho, alguns exames, então pesava, media, tinha às vezes um quadriculado atrás e a gente ficava ali encostadinho na parede e aí no quadriculado você conseguia enxergar se o ombro estava mais alto que o outro, se tinha algum problema nesse sentido. É algo muito fácil de se ter, até mesmo numa parede, por exemplo, com um azulejo. É uma coisa fácil de você perceber se você tem um ombro um pouquinho mais alto que o outro, se tem alguma... isso é válido? Ou em casos muito avançados só, talvez que você vai conseguir enxergar isso? Bons tempos, né, quando tinha isso. Sim. Isso é válido. Na verdade, essa é a observação. Cabe, né, como eu falei, aos pais e aos professores, principalmente o professor de educação física, observar isso. Antigamente tinha um exame médico na escola, eu lembro, passei por isso e eu não vejo mais isso, né, acontecer. E isso é válido, sim, é importante. Na verdade, o que chama a atenção é essa diferença da altura dos ombros, não só isso. Quando a criança está com os braços caídos, a gente tem que ver qual a proximidade que tem. Ele mostrou ali no slide dele, exatamente isso. Às vezes tem um braço mais próximo e o outro mais longo. Isso também determina a escoliose. Então, a diferença da altura da cintura. Nas meninas, a gente observa o vestido, né, que às vezes o vestido não serve. E a pessoa vai lá e fala, mas por que está acontecendo isso? Está torto o vestido? Não, na verdade, quem está torto é o paciente. Então, é assim. Isso era muito importante e hoje a gente não vê mais isso nas escolas. E ainda assim, a gente recebe alguns pacientes vindo da escola, alguns colégios têm um serviço melhor, outros, mas isso é independente do colégio público ou colégio particular, que mandam, que pedem uma avaliação, né? Muitas vezes essa criança vai primeiro para um pediatra, que está no final do tratamento com o pediatra, e aí o pediatra encaminha para a gente poder observar. Tá. Você falou de uma idade crítica, principalmente das meninas, que não querem se mostrar. Então, quando o seio começa a crescer, as meninas tendem a encurvar, assim, que não quer mostrar, não quer que isso seja visto. Ou, se a menina, eu já ouvi relatos disso, a menina paquera um garoto que é mais baixo que ela. Então, você tende a não... Você não fica retinha para você não ficar mais alta que o garoto. Isso pode, de fato, prejudicar a estrutura ou isso é uma fase? Na verdade, é assim. Essa escoliose que nós estamos tratando, que é a escoliose idiopática do adolescente, é uma escoliose que não tem causa. Então, tudo isso, né, que se fala da postura, da mochila, na verdade é mito. A criança que vai ter escoliose, porque a gente não sabe a causa. Existem algumas teorias genéticas, hormonais, mas isso ainda não foi comprovado. Então, a criança que vai ter escoliose, vai ter escoliose. E isso é independente. O que se pode fazer é melhorar a postura. E aí entra exatamente o que você falou. O que acontece é o seguinte, que a gente precisa observar com relação à postura, principalmente das mulheres. Existe um crescimento muito rápido da parte óssea e a musculatura não acompanha na mesma velocidade. Então, existe essa tendência de ter uma curva para frente. E existe, sim, muita vergonha por parte das meninas com o crescimento da mama. Então, elas se encurvam para frente, põem roupas, né, e a gente não consegue observar. Então, eu tenho uma pré-adolescente e adolescente em casa, a gente não consegue ver, porque está sempre coberta e se tiver escoliose, pode passar desapercebido. Tá. Que tipo de exame vai te revelar algum problema? Primeira coisa é o exame físico, né? Procurar um médico, de preferência especialista, um ortopedista especializado em doenças da coluna. Então, você examina o paciente, o menino de cueca e a menina de calcinha, só. Esse é o exame fundamental. Porque na escoliose existem algumas outras características além do desvio do ombro. Como eu falei, ela tem essa alteração dos braços. É importante observar uma coisa que causa uma falsa escoliose, é que algumas crianças têm diferença da altura das pernas. Então, 1 centímetro, 1,5 cm já dá uma diferença. A bacia fica desnivelada e a coluna desnivela. Então, não é esse o problema. Comum Também é comum. A diferença de 1 centímetro é comum e isso pode determinar essa diferença da altura dos ombros. Então, por isso que você precisa observar, examinar o paciente sem roupa, sem interferência de sapato, nada disso, né? Então, essa é outra coisa. Uma outra coisa que não foi falada na escoliose é que muitas vezes a escoliose causa também um desvio rotacional na vértebra. Então, não é que ela só entorta. Eu vou tentar mostrar aqui. O que acontece? Aqui está acontecendo isso. A vértebra roda.
Só que aqui a gente está vendo só a coluna, mas quando ela roda, roda toda a caixa torácica. Entendi. Então, às vezes, a primeira preocupação, principalmente das mães, é assim, pô, uma mama está maior que a outra. E, na verdade, não é isso, é o tórax que está todo rodado. E não se vê um desvio muito grande, quando já tem um desvio. Então, às vezes, isso fica escondido. Então, é fundamental, o exame clínico, examinar o paciente é fundamental. Não só isso. Aí, o que a gente faz? Como foi mostrado ali, a gente pede um raio-x panorâmico, no qual ele vai mostrar a coluna de cima até embaixo. Então, desde a cabeça até a bacia. Isso é fundamental. São os dois exames básicos para fazer o exame clínico e o exame radiológico. Tem um telespectador na linha, doutora, a gente atende, então depois a gente continua conversando. Quem fala conosco é o Aloísio, de Rondonópolis, Mato Grosso. Oi, Aloísio, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Eu estou falando de aumento. Pode fazer sua pergunta, Aloísio. Olha, minha pergunta para o doutor é o seguinte. A minha filha sofreu um acidente automobilístico e ela fraturou a T9. Tá. E houve uma compressão medular. Eu queria ver com ele se existe chance de reversão dessa... Ela ficou paraplégica. Tem alguma outra pergunta? Quanto tempo tem da fratura, Luiz? Quanto tempo tem, doutor? Quanto tempo? Está completando 4 anos o acidente. E ela continua paraplégica? Ela continua paraplégica. Nesses 4 anos ela vem fazendo fisioterapia. Mas aquela fisioterapia só para... E qual a idade dela, Luizio? Ela tem 24 anos. 24 anos. É um prognóstico reservado. Precisaria estar podendo avaliar melhor o paciente, mas é assim, 4 anos de evolução, as chances de recuperação da medula hoje, com as tecnologias que nós temos, são pequenas. Talvez no futuro, com células tronco, possa ter uma melhor, mas ainda, infelizmente, para esse tipo de quadro, a gente não consegue uma grande reversão. O ideal é uma descompressão rápida, o tratamento cirúrgico provavelmente deve ter sido feito na época, e observar o grau de lesão, né? Com 4 anos é um prognóstico um pouco reservado, a gente não espera uma grande melhora a partir disso. Obrigada, Aloísio, pela sua participação. Um beijo para vocês de Rondonópolis, no Mato Grosso. Doutor, quando eu era mais jovem, eu costumava fazer uma radiografia das mãos e isso me dizia a idade óssea. Sim. Tem a ver com a escoliose? Com essa escoliose, sim. O que a gente faz? A gente controla, com isso, a gente sabe quanto o paciente vai crescer, né? Por que isso é importante? Ele mesmo colocou naquela primeira reportagem. A escoliose, ela piora muito no crescimento. Na verdade, a criança escoliótica, ela não cresce, ela entorta. Então, para tratar a escoliose, você precisa avaliar uma série de fatores. Então, primeira coisa, qual a faixa etária que foi descoberta? Se for descoberto no final da adolescência, a curva não for grande, a piora não vai ser tão importante. Tá. Ao contrário, se for descoberto na pré-adolescência, normalmente a menina que não menstruou, então com um potencial de crescimento muito grande, o que vai acontecer? A tendência é entortar. Então, são os casos que a gente fica mais atento. E aí, as radiografias do punho são muito importantes para a gente determinar a idade óssea. Porque muitas vezes a criança tem 11, 12 anos e tem uma idade óssea de 9, 10 anos. Então, significa que ela vai crescer muito ainda, né? Para a gente, na coluna, a gente não usa tanto o punho, e sim a radiografia da bacia. Ela nos dá ela tem um determinado índice, então ela nos dá uma ideia melhor do potencial de crescimento ou não desse paciente. Perfeito. Tem gente que já... Você falou que quem tem escoliose vai ter escoliose já, sim. O que não significa que você já vai identificar isso na infância. Exatamente. Você falou de mochila, que isso é mito. Agora, doutor, a gente sabe que... Você falou da postura, que é importante melhorar a postura sempre, né? A gente não sabe quem vai ter escoliose ou não, tem que manter a postura boa sempre, o máximo possível, que não é fácil. Agora, a criançada que usa mochila pesada, não usa os 2 ombros para carregá-la, usa um ombro só, fica tortinho enquanto carrega a mochila. As mulheres que até hoje usam bolsas muito pesadas, que a gente coloca de um lado só. Isso não favorece a nossa postura. Muito pelo contrário, piora, né? O que a gente vê com as crianças, né, com os adolescentes, que é o nosso tema, é que elas põem a mala, a mochila, e a mochila vai lá embaixo, cobre o bumbum. Isso. Exatamente, está tudo errado, na verdade, mas isso é complicado, né? O adolescente é um ser complicado, diferente dos outros, né?
Claro que isso é ruim para a postura, mas o que eu quero colocar é o seguinte, não é isso que vai determinar a escoliose, tá? É outra coisa. Com relação à postura, isso é péssimo. Acaba desenvolvendo dor, não nesta faixa etária, mas no adulto jovem, né? Acaba desenvolvendo dor, alterações posturais, né? Na verdade, aí tem uma alteração, vamos lá, vamos voltar aqui ao modelo e vamos tentar mostrar para vocês. O paciente acaba desenvolvendo uma cifose, que é um aumento desta curvatura. Por quê? Porque joga o corpo para frente para contrabalancear a coluna. Isso não a é escoliose é lateral, a cifose já é para frente. Exatamente, para frente, né? Tá. Então, o que acontece? Então, você tem uma alteração da postura. Aí já junta que essa musculatura já é retraída, muitas vezes você precisa trabalhar esse paciente, né? Ou esta paciente, no sentido de alongar. E aí é que entra o RPG, a reeducação postural global. Então, a gente melhora muito a postura desses adolescentes, aqueles que vão fazer o tratamento, que segue o tratamento, né? Porque, na verdade, eles têm as tribos deles, então eles acham que é legal ficar com o corpo para frente ou ficar com o corpo para trás. Então, eles se dividem em grupos e, às vezes, é complicado tratar aquele grupo. Tá. Você falou da cifose, deixa eu falar da hiperlordose também. Sim, vamos mostrar mais. Que as meninas, às vezes, tendem a forçar aí o bumbum para trás. Padrão brasileiro. E acabam... Isso pode ser criado ou piorado com essa postura? Também não. A hiperlordose é isso daqui, é um aumento desta curvatura. Porque lordose todo mundo já tem. Duas lordoses, uma lombar e uma cervical. E uma cifose na coluna torácica. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, é uma lordose aumentada, é uma hiperlordose, mas isso não tem como, isso não é uma postura, na verdade, não vai se corrigir. Isso é uma característica genética que a gente vê muito na mulher brasileira. De fazer sobressair aí, né? Exatamente, exatamente. Agora, doutor, a escoliose, que a gente já falou que tem a neuromuscular. Sim. Idiopática. A idiopática aqui é que nós estamos falando. Tá. Causa dor? Não, é uma doença surda. Então, às vezes, aquela criança que se esconde, né? E, às vezes, no período de um ano, ela consegue se esconder dos pais. Às vezes, se você chega com uma escoliose importante, é completamente assintomática. Então, ninguém fala nada, ninguém fala, olha, tem problema. Não, não tem problema, não sente nada, absolutamente nada. E esse é o problema, né? Quando não tem o sinal de alerta, que é a dor, passa desapercebido. Agora, é difícil passar pela vida sem sentir uma dor nas costas, Todo mundo vai ter dor nas costas, pelo menos uma por ano. Tá. Aí, uma dor nas costas que gera uma dor muito intensa, você corre para o hospital. Se é muito intensa, às vezes na parte aqui do pescoço, você fica travado, você precisa de uma medicação mais forte, enfim, para se ver livre disso. Nessa ida ao pronto-socorro, um raio-x vai ser feito? Não necessariamente. Né? Para quem já foi no pronto-socorro, sabe a correria que o médico está no pronto-socorro? Então, muitas vezes, você vai lá, você vê o paciente e... A gente vê todo dia, né, queixa com relação à saúde, o paciente chega lá, olha, está com dor nas costas. Então, muitas vezes não se faz o diagnóstico. Você trata o paciente, o que está completamente errado, muitas vezes sem examinar. Mas isso é que acontece. A gente não vê de rotina paciente com dor nas costas ser feito raio-x, o que é um erro. Os colegas socorristas que estão no pronto-socorro, né, independente da especialidade, deveriam sim fazer, né, ter como rotina. Infelizmente, não é o que a gente vê. Tá. Agora, tem uma outra questão que é uma correria no pronto-socorro, não pede o raio-x. Quem já tem algum problema na coluna pode querer fazer diversos exames mais elaborados, por exemplo, uma ressonância magnética. E aí os especialistas que vêm aqui sempre falam que isso não é recomendado, porque senão você vai encontrar, a chance de você encontrar alguma coisa que não te provoca dor nenhuma e nenhum problema é muito grande de se encontrar, mas não com o raio-x. Com raio-x também. Também. Você pode ter um achado aí disso. Você pode ter um achado de exame, né? Mas não é esse o caso. Na verdade, é assim, né? Por que a gente pede exame? A gente pede exame baseado na sua suspeita, né? Então, muitas vezes a gente não pede o exame para você falar, mas o doutor não vai pedir a tomografia ou a ressonância, mas a gente não tem, na verdade, uma suspeita, né? Então, a gente precisa fazer. É aquilo que eu falei, nada substitui um bom exame clínico. Examine o paciente, ouça o paciente, olhe nos olhos do paciente, vê o que está acontecendo com o paciente. E, a partir daí, você desenvolve a sua ideia, a sua hipótese diagnóstica e aí você corre atrás dos exames. Porque senão acha. E muitas vezes você acha coisas que o paciente está completamente assintomático.
Então, não tem, são coisas desnecessárias e tem um custo, isso é importante, a medicina tem custo e é um custo alto. Então, não se deve prejudicar o paciente pelo custo, mas não deve-se também expor o paciente a um excesso de exames por falta que você não tem tempo de examinar o paciente. Por que se pede exame demais? Porque não se tem tempo de examinar o paciente. Então, o médico, mesmo do consultório, é obrigado a atender uma série de consultas que ele não tem tempo, porque é muito mais fácil ele fazer um pedido de exame do que mandar o paciente tirar a roupa. E a clínica é soberana. E a clínica é soberana, não se trata. Hérnia de disco, né, que é uma outra, não é o nosso assunto, mas, por exemplo, hérnia de disco, não é porque tem uma hérnia de disco é que precisa operar o paciente. Tá. Você opera porque tem dor. Então, a clínica é soberana. Doutora, eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto para a gente falar mais sobre escoliose em crianças e adolescentes. Aliás, já vou deixar uma pergunta aqui. Uma vez que você não teve o problema, nada foi diagnosticado na infância e na adolescência, estamos livres? Não teremos mais? Daqui a pouquinho você tira essa dúvida para a gente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre escoliose em crianças e adolescentes. Quem tira todas as nossas dúvidas é o doutor Rogério Vidal, que está aqui ao meu lado. Ele é médico ortopedista. Vou refazer meu convite para você que está em casa, ligar para cá e tirar a sua dúvida ao vivo no 0 Operadora 11 3337 5886 e através das redes sociais também, que daqui a pouquinho eu vou fazer as perguntas que já chegaram por aqui. Doutor, antes da gente falar da escoliose neuromuscular, quero saber, uma vez não diagnosticado nada na criança e no adolescente, estamos livres da escoliose? Não. Escoliose ela pode aparecer na vida adulta por um processo de desgaste degenerativo, que a gente chama. E o adulto, o idoso, acima dos 60 anos, pode ter escoliose. E aí a gente é obrigado a tratar de uma outra forma, mas pode ter sim escoliose. Ela pode aparecer em qualquer faixa etária, na verdade. Vamos falar um pouquinho da escoliose neuromuscular? Você quer mostrar a foto que a gente tem? Então, a escoliose neuromuscular é uma coisa importante a gente falar, por quê? Porque ela é causada por uma alteração do balanço muscular. Por que acontece isso? Normalmente, a gente tem traumas no parto, falta oxigênio no cérebro da criança, então o que a gente chama de paralisia cerebral. Então, essas crianças, elas acabam tendo uma alteração muscular e acabam desenvolvendo curvas até mais importantes do que a escoliose idiopática e numa faixa etária mais cedo. E são crianças que, às vezes, apresentam um retardo mental, uma alteração de crescimento, alteração na marcha, na coordenação motora. São casos mais severos que também é importante a gente estar falando. Tá. Tem fotos para a gente mostrar? Vamos lá. Essa é uma escoliose idiopática do adolescente, que a gente fez o tratamento clínico com colete, que depois a gente pode falar, e acabou evoluindo para uma curva acima de 40 graus. E aí vai indicado o tratamento cirúrgico. Quem pode mostrar o próximo? Próximo. Aí está de ponta cabeça, né, a imagem, mas isso é uma correção, esse é o pós-operatório. Né? E se ele conseguir inverter... vou pedir para o Walter inverter essa imagem, isso. Que está ao contrário, mas esse é um pós-operatório. Esse é um pós-operatório. Tá, você falou do colete. Isto. Colete é utilizado como forma de tratamento? Ainda hoje é utilizado o colete como forma de tratamento. A escoliose a gente divide assim, em 3 graus para tratar. Se o desvio tiver até 20 graus, a gente não faz nada. De 20 a 40, 45 graus, o tratamento é com o uso do colete. Acima disso é o tratamento cirúrgico. Tá? O que a gente tem observado é que assim, existe uma falha grande no tratamento do colete. E existem centros disso, falha grande no tratamento dos coletes. Existem estudos assim, comparativos entre quem usou e quem não usou o colete, que parece que não fez diferença. Isso não é uma coisa que está comprovada, mas existe já hoje em dia uma grande controvérsia quanto ao uso do colete ou não. Tá? E assim, o paciente chegou a perto de 40 graus, está indicado o tratamento cirúrgico. Né? E aí a gente vai fazer a cirurgia. Quanto mais precoce for feita a cirurgia a partir dos 40 graus, melhor é o resultado, a cirurgia fica melhor e a gente consegue uma boa correção. Tá. A gente conseguiu inverter aquela foto lá, Walter? Isso, olha aí. Então, aí era aquela escoliose que tinha... Praticamente, a gente conseguiu alinhar essa coluna dessa menina. Tá, mais para cima ali, aquela curvatura é normal? Não, na verdade, assim, quando a gente vai fazer, qual é o objetivo básico da cirurgia? Não é corrigir a escoliose, é impedir que ela progrida. Hoje, com as tecnologias que a gente tem, a gente consegue corrigir bastante, né? Sobrou alguma coisa, mas... Não tem isso não vai ter nenhum prejuízo, porque você falou que até 20 graus não faz nada. Exatamente. Na verdade, deixa eu te falar uma particularidade desta cirurgia. Tá. Quando a gente vai fazer esse tipo de cirurgia, a gente chama um outro médico, um outro profissional, que é um neurofisiologista ou um fisiatra, que vai fazer a monitorização
do funcionamento da medula intraoperatória. Tá. Para quê? Para a gente evitar que a gente tenha algum problema durante a cirurgia. Você quer resolver um problema, não quer provocar Exatamente, outro. mas era o grande problema da Tá. cirurgia de escoliose. Às vezes o paciente saía paraplégico da Meu cirurgia. Deus. Então, uma coisa que era terrível, você imagina a gente fazer uma montagem dessa e acordava o paciente durante a cirurgia para ver se ele estava se mexendo ou não. E eu fiz muito disso. Por quê? Porque era o que a gente tinha para saber. E você imagina, às vezes o paciente acordava paraplégico. Então, você ia que acordar um paciente Dava pra aberto, reverter? removia todo o material e aí você conseguia reverter, né? Eu, até hoje, graças a Deus, nunca tive um problema Tá. o paciente ficar paraplégico nessa cirurgia, mas Poderia corre esse acontecer. risco. Hoje não, hoje a gente monitora, tem um outro profissional que monitora o funcionamento inteiro Tá, da a gente está medula. falando com todo o Brasil e a gente sabe das diferenças que a gente tem, inclusive no serviço de saúde. Essa cirurgia é sempre feita com esse profissional? Quem vai fazer essa cirurgia pode perguntar, exigir isso? Pode perguntar, pode exigir isso, inclusive os planos de saúde cobrem. Tá. Por se tratar de uma cirurgia muito complexa, não é feita em qualquer lugar. Nos centros que são feitos, normalmente vai a pessoa que faz o potencial. Perfeito. Então, e aí o que acontece? Nesse tipo de cirurgia, chega um determinado ponto que você está corrigindo e a pessoa que está monitorando fala, é hora de parar. Por quê? Porque ele começa a perceber sinais de sofrimento na medula, precoce. Então é o momento de se parar, a correção. É uma cirurgia aberta? Aberta, tem que se abrir, tem que se soltar todas essas articulações que estão tortas ali, entre aspas, você solta a linha, né, e consegue melhorar bem o posicionamento da paciente. A gente já falou aqui no programa de algumas cirurgias da coluna que são Minimamente invasivas. Nesse caso, não. Não. Nesse caso, não. Normal. Você consegue hoje com incisões menores, né? Com uma abordagem, a gente procura mexer no menor número possível de vértebras, mas mesmo assim é uma cirurgia aberta. Tá. Quantas horas de cirurgia? Depende da cirurgia, depende do cirurgião. Hoje em dia, assim, né? Quanto mais rápido a cirurgia, melhor para o paciente, né? Tá. Então, mas isso é uma coisa que é médico dependente. Tem cirurgiões que levam mais tempo, tem uns que levam menos tempo. Como é essa recuperação? Também depende do tempo. Normalmente o paciente fica no primeiro pós-operatório, a gente manda para um controle de UTI. No dia seguinte já dá para colocar o paciente para andar, a depender da dor. E em torno de 4 a 5 dias o paciente fica internado no hospital. Tá? Com 15 a 20 dias tira-se os pontos. Atividade física a gente libera o paciente em torno de 6 meses para voltar. E a escola, 3 semanas mais ou menos afastado. Tá, só que a gente fica sujeito a um monte de coisas, né, doutor? Sim. Quem faz uma cirurgia dessa, a nossa coluna já é sensível, acredito eu, né? Então, claro que a gente não espera nunca que isso aconteça, mas o nosso telespectador ligou para cá relatando o caso de um acidente com moto. Mesmo no carro, utilizando o cinto, não é raro a gente encontrar pessoas que têm algum tipo de lesão, mesmo que mínimo. Essa pessoa vai poder andar de carro? Essa pessoa pode dirigir? Na verdade, quando a gente estabiliza a coluna desse jeito, isso foi um dos grandes avanços da cirurgia de coluna. Isso é extremamente resistente. Quando se usa um material de boa qualidade, isso é extremamente resistente. Então, isso permite que o paciente tenha uma movimentação precoce. Quando eu comecei a fazer cirurgia de coluna, o paciente ficava 15 dias deitado. Hoje a gente opera, no mesmo dia, se o paciente quiser sair andando, ele pode sair andando. O que é bom até para recuperação. O que é excepcionalmente bom. Então, hoje você consegue operar o idoso. Estas cirurgias de coluna, o paciente ficava, antigamente, 1 semana na cama. Depois a gente botava um gesso de 6 a 9 meses no paciente. Nada disso mais acontece, pelo menos, né, não nos grandes centros. Então, o desenvolvimento tecnológico foi muito grande, né? Hoje a gente vê pacientes que não querem usar o colete porque falam, eu conheço pessoa que operou e está ótimo, eu não tenho que usar o colete, eu tenho que usar esse negócio o dia inteiro, durante anos a fio. Eles não querem, as adolescente é difícil, não quer usar o colete, prefere fazer uma cirurgia. Então, tudo isso o médico precisa saber o que vai fazer. Prefere fazer cirurgia? Prefere, porque, veja, a gente faz uma coisa com todos os riscos, não é uma cirurgia simples, não é para todo médico, o profissional precisa estar muito bem treinado para fazer isso, infelizmente não é o que acontece. A cirurgia tem que estar muito bem indicada também. É aquilo que eu te falei, né? Existe uma série de coisas, não tem uma receita de bolo, né? Você precisa ver a idade, a constituição do paciente, às vezes o mesmo paciente com a mesma faixa etária, uma é uma moça e outra é uma criança. Então, você vê umas diferenças muito... Então, tratar escoliose é difícil, não é fácil. Precisa ser muito bem indicada, precisa saber a mão do profissional que está fazendo isso daí. E assim, cada caso é um caso. Agora, doutor, você falou que até idosos podem ser operados. Sim. Aí, como a gente está falando de crianças e adolescentes,
essa escoliose, ela vai progredindo conforme o passar dos anos? Por que se opera? Na verdade, opera porque ela tem uma tendência a progredir. Então, a gente sabe o que? A escoliose idiopática do adolescente, quando não tratada, né, cirurgicamente, no caso, né, que eu progredi depois dos 40 graus, mesmo na vida adulta, ela tem a tendência de aumentar 1 grau a 1,5 grau por ano. Por ano é pouco, mas se você considerar 20 anos, uma escoliose de 40 Sim. passa para 60, 70 graus. Tá. O que vai acontecer? Vai ter dor, vai começar a ter compressão pulmonar e compressão cardiológica. Aí você começa a ter uma diminuição da capacidade ventilatória desse paciente. Então, por isso que também é uma indicação cirúrgica operar precocemente. Tá. E quando é que o idoso é operado? Quando você tem dor, né? Hoje, Porque você falou que tem uma escoliose que ela vai piorando, alguém Sim. pode ter piorando pouco, muito pouco por ano. Mas e você só vai aí ter a esse problema, escoliose né? que aparece no idoso é uma outra tipo de escoliose, tá. não é essa escoliose. Quando a gente pega um paciente que não foi tratado cirurgicamente, às vezes vem com 40 graus na adolescência, ele traz aquele raio-x de 20 anos e os pais não deixaram operar, porque tinham medo, tem medo, né, da cirurgia de coluna, e aí eles trazem para a gente, doutor, eu não fui operado. Aí quando ele chega com 40, 45 anos de idade, minha escoliose é 70 graus, e a gente é obrigado a corrigir isso, porque isso continua progredindo. Eu estou com um caso assim, que ele está com 70 graus, e a gente vai fazer a cirurgia no paciente de 48 anos. E porque a escoliose continua progredindo. Ela me trouxe toda a história dela, da vida dela. E agora ela resolveu que vai operar, porque ela começa já a ter um pouco de falta de ar e aí tem que ser tratada. Prejudica tanto assim? Prejudica, porque veja uma coisa, vamos lá, vamos mostrar novamente. Aqui não está, mas o pulmão está aqui do lado. Depois a gente vai mostrar uma outra radiografia. Tá. Então, o pulmão está comprimindo, diminui Tá. a capacidade ventilatória. Meu Deus. Tem um coração aqui embaixo. A mesma coisa. Então, Vamos continuar mostrando as fotos, então, para a gente chegar nessa foto onde a gente... Então, essa é uma outra escoliose. Veja uma coisa, qual é a tendência? A tendência é operar crianças com baixa graduação a partir de qual? Essa deve ter uns 40, 42 graus, uma coisa assim. Pode mostrar o próximo? Tá, vamos para o Vamos ver? próximo. Olha, Tá. repare a correção que não foi igual a outra. Tá. Por quê? Porque quando eu estava na sala, o colega do potencial pegou e falou, Tá na Rogério, hora de agora é o parar." momento, né? Tá bom, sabe que o bom é inimigo do ótimo? Então, e ficou ótimo. E isso é muito relativo também, né? É o que eu falo para os pais. Qual a ideia da cirurgia? Impedir a progressão da curva. Tá, porque aí uma vez que fica fixado desse jeito, ela não vai progredir. Não vai progredir. Não deveria progredir. Se a cirurgia funcionar e deve funcionar, não vai progredir. Tá, tem mais foto? Tem mais um outro, acho que de um outro caso. Mais uma, esse é outro caso, pode passar. Tá, esse está ao contrário, mas acho que pode passar o próximo. Olha, isso daí é outro tipo de escoliose. Tá. Essa é escoliose neuromuscular. É uma criança que tem sequela de paralisia cerebral e ela tinha uma porque coisa isso é bem mais importante. acentuado. E isso progrediu muito rápido. Essa criança foi operada esta A semana. criança não tá retinha de pé, né? Não está retinha de pé. Ela tem dificuldade para andar, ela não consegue se alinhar. Porque Mas se a gente você- voltar, a gente vai ter... Consegue voltar duas, por favor? Consegue. Isso aí. Essa é a escoliose. Você vê que é uma escoliose bem mais Tá. importante, em torno de uns 68 graus. E a gente teve que fazer uma correção quase da nuca do paciente, quase toda a coluna torácica até a bacia. Uma cirurgia bem maior, tá? E a gente não trouxe porque ela foi operada essa semana, então a gente não tem um raio-x controle que mostre tudo. Tem outros, mas Tá. não dá pra gente mostrar. Agora, doutor, você operou e vou imaginar que é uma pessoa que, não estou pensando num atleta, mas alguém que faça bastante atividade física. Que dance, que corra. A pessoa vai voltar depois à rotina Vai normal? voltar à Vai ter rotina algum normal. tipo de limitação? Então, o que a gente vê é o seguinte, às vezes tem limitação dependendo de onde for essa curva, né? Quando a curva é só na coluna torácica, onde tem as costelas, a limitação é pequena. Quando a gente é obrigado a fazer a correção invadindo a coluna torácica, esse caso, por exemplo, né? Nós temos que fazer a correção invadindo a coluna torácica, vai ter uma limitação, vai ser uma criança dura, mas é melhor isto do que um problema futuro. Porque a gente vê pessoas, às vezes, que têm uma flexibilidade tão grande que você não acredita como é que a pessoa tem uma estrutura dessa e consegue se dobrar tanto. Exatamente. Quem faz esse tipo de atividade pode ter prejuízo também? Não. O que acontece é o seguinte, percebendo onde é que você quer chegar, o que acontece é o seguinte, esse excesso de flexibilidade, às vezes é uma doença. Então, você tem uma frouxidão ligamentar. Por isso que a pessoa tem entra numa caixa, né? Que a gente chegava a ver. Então, isso é doença. Então, você tem o colágeno, tem uma alteração das fibras do colágeno, existem várias fibras, né? Você tem alteração das fibras do colágeno
E então ele tem uma hiperflexibilidade. Quando você tem uma hiperflexibilidade, a coluna tem uma hipermobilidade, pode desenvolver uma escoliose. E você é obrigado a operar. E quando você opera, você tira a mobilidade. Você vai perder essa mobilidade. Não tem jeito. Tá. E tem pessoas, a gente falou dessas pessoas que têm uma hiperflexibilidade, tem outras que têm muito poucos e não são operadas. Exatamente. E tem doenças que também endurecem a articulação. E aí a gente precisa corrigir também isso. Tá, mas isso só vai ser feito, estudado e diagnosticado algum problema se incomodar a pessoa. Porque tem gente que não faz grande atividade física, isso a pessoa vai viver tranquilamente. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Mas é aquilo que eu te falei, é caso a caso, né? A gente não trata, não é uma receita de bolo, é o paciente que chegou, você vai avaliar aquele caso, aquele paciente. Tem mais telespectador na linha, doutor. Quem fala conosco agora é o André, de Carapicuíba, aqui em São Paulo. Oi, André, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, fica à vontade. Parabéns pelo programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Obrigada. Pode fazer. Doutor, é que eu fiz uma cirurgia, eu tenho 30 anos de idade, fiz uma cirurgia de escoliose há 1 ano e 7 meses. E fiz essa cirurgia até mesmo na ACD, no lugar de referência. E eu queria tirar uma dúvida, ver se eu me enquadro em algum tipo de, na legislação, em algum tipo de deficiência. Porque devido a essa minha cirurgia, eu não consigo passar nos exames médicos, porque é alegado que foi feita uma cirurgia e tenho restrições. Eu queria tirar essa dúvida. Obrigada, André. Você tem pergunta, doutor, para o André? Quantos graus tinha a sua escoliose, né? Eu tinha 57 graus. Quer ver? Porque é uma escoliose importante, né? Então, provavelmente você já tinha isso desde a adolescência, né, André? Por que não operou antes? Então, aí foi esse problema, porque eu tive esse problema porque meu pai não aceitava devido ao risco. Aí eu fiz um tratamento clínico, vim tratando, aí eu sentia muitas dores. Aí com isso, passei com um acompanhamento na ACD, o médico solicitou a cirurgia. Aí eu operei faz 1 ano e 7 meses, só que eu não consigo passar nos exames médicos devido a essa cirurgia. Queria ver se enquadra em algum tipo na legislação, em algum tipo de deficiência ou restrição. Então, é bem o que eu te falei. Você vê que os pais não deixam operar. E a gente ainda tem esse tipo de coisa. Se enquadra assim, André. Você precisa procurar seu médico. Algumas coisas a gente sabe. Que, por exemplo, você tem direito a carro com baixa... com isenção de impostos e de rodízio, né? Isso a gente já sabe. Provavelmente você também vai ter auxílio ao transporte, né? E acaba sendo enquadrado. Você precisa pedir um relatório médico para o seu médico e depois procurar o local onde você quer ter o benefício. Nosso telespectador André, então, relatou que tinha 57% de... 57 graus. 57 graus de escoliose. Tenta mostrar mais ou menos aí, doutor, para a gente ter uma ideia. Olha, daquelas escolioses que eu mostrei, nenhuma delas, a idiopática, tinha 57 graus. Tá. A outra tinha mais do que isso. 57 graus é mais ou menos isto daqui, de escoliose. Tá? Conseguiram pegar? Sendo que o normal é esse aqui, né? Esse, sempre lembrando, né? Esse é o normal, né? A coluna retinha. Perfeito. Então, é importante. E, se não operar, ele tem uma tendência a progredir 1 grau, 1,5 graus ao ano. Deveria ter operado antes. Deveria ter operado antes. Aí tem um problema dos pais, que na verdade falta informação tem problemas também. religiosos também. De operação? De operação. Existem algumas religiões que não aceitam a transfusão de sangue. Por se tratar... Pode precisar? Pode precisar. Nessa menina, por exemplo, que eu operei na quarta-feira, né, que era um caso mais grave, tudo sangrou muito. E ela tinha 30 quilos. Não tem o que fazer, tem que dar sangue ou não opera. Tá. Tem a questão religiosa, mas hoje as transfusões de sangue são muito seguras. Muito, extremamente Porque antigamente seguras. A gente tinha vários problemas de pessoas que ficavam doentes por causa Hoje do sangue. não, mas é obrigado a respeitar. A gente tem que respeitar a vontade do paciente e vem Nesse na caso, frente você não de opera. tudo. Não, né? Porque você explica que tem um risco muito grande, né? E então, independente da vontade, existe toda uma ética. Eu particularmente, eu não opero porque não vou colocar um paciente em risco. Mas tem esse problema do medo. Ainda hoje os pais têm medo. A escoliose é um drama familiar. Chora o pai e chora a mãe. E muitas vezes a filha chora junto no consultório. É uma coisa que você tem que explicar. Então, o que a gente faz? A gente procura colocar os pais que vão sofrer a cirurgia, na verdade os filhos, né? Que vão sofrer a cirurgia com quem já passou por isso. É uma que funciona melhor. Né? É aquela troca de experiência, né? Exatamente, que a gente faz. Mas é um drama familiar. E é o que acontece com o André. Agora, obrigada, viu, André, pela sua pergunta. André, que participou aqui conosco de Carapicuíba. Doutor, não vai passar no exame médico depois? Às vezes não passa, dependendo do que ele vai fazer.
Se for uma coisa que exija o físico. Por exemplo, ele vai fazer um teste para bombeiro, que existe uma aptidão física muito grande. Tá. Não dá, não tem como. Na maioria dos trabalhos, né, você acaba passando, mas algumas profissões você não consegue passar. Por quê? Porque exige, Mas faz parte da sempre profissão. você precisa dizer que fez essa cirurgia. Sim. Veja, depende do tipo de trabalho que você vai exercer, né? Um trabalhador braçal, com esse tipo de problema, pode ter mais dor, ou pode não ter. Tem um paciente que a gente operou, não só esse tipo de cirurgia, que operou e olha, trabalha assim, como um paciente que nos estava falando, doutor, trabalha na boca do forno, que continua operando e faz mais de 10 anos e continua trabalhando, outros não conseguem. Então, isso depende de paciente para paciente, de caso para caso. O importante é você tirar a dor do paciente, resolver o problema do paciente, e depois você readapta ele a uma profissão compatível com o problema que ele tem. Tá. Qual é o limite para se tentar o tratamento clínico? 40 graus. Tá? Então, isso é aquilo que a gente começou a ver naquelas radiografias. Acima de 40 graus não melhorou, você indica a cirurgia. Não deixa progredir mais do que isso. Porque onde você consegue os melhores resultados são cirurgias que em 2 horas, 2 horas e meia a gente resolveu a cirurgia. São mais rápidas, são mais seguras, consegue-se uma boa correção. Tá. Vou colocar uma situação aqui, de repente, o outro profissional, o outro médico que vai monitorar a cirurgia, vai dizer assim, você mexeu um pouquinho para tentar diminuir esse grau, ele já vai falar, olha, não dá mais para mexer. Então, você vai fixar aonde está naquela posição. Exatamente. E aí, isso não vai aumentar. Não. O que a gente faz é o seguinte, nessas vértebras doentes, a gente provoca uma fusão, né, nisso daí. Então, forma um calo ósseo, igual uma fratura, aquilo vai formar um calo ósseo, a tendência é não progredir. Precisa tomar cuidado com a escoliose neuromuscular. Hoje, por que a gente funde a coluna inteira? Porque na escoliose neuromuscular, se você só fizer a fusão da curva, ela entorta na parte de baixo ou na parte de cima. Então, cada caso é um caso. Tá. Fez a cirurgia, sofreu um acidente de carro, por exemplo. Teve um impacto, a pessoa está mais sujeita a ter um problema? Está mais resistente. Está mais resistente? Está mais resistente. Naquele pedaço onde foi operado, está mais resistente. Do que uma pessoa que não tem operado. Do que uma operado. paciente que não tem. Tá. Esses materiais que a gente utiliza, enquanto eles estão no organismo, né, eles são muito fortes, muito resistentes. E depois disso, o organismo ele forma um calo ósseo extremamente resistente. Então, é mais fácil quebrar aonde não foi mexido do que foi mexido. Tá. Qual o tipo de acompanhamento que você vai fazer depois de uma cirurgia como essa? Durante os primeiros 6 meses, mensal. Depois, a cada 2, 3 meses, a depender do caso. Depois do segundo ano, a gente pode acompanhar o paciente com um raio-x uma vez por ano, para ver como é que está sendo a evolução. Depois de 5 anos, você acompanha o paciente a cada 5 anos com raio-x. Tá. Doutor, a gente fala bastante sobre postura e tem muito a questão sobre a postura ao dormir. Fato é que a gente pode começar a dormir, pegar no sono numa posição. Mas durante o nosso sono, a gente não consegue ficar monitorando, vigiando isso. Então, tem gente que acorda com o braço adormecido, com dor nas costas, porque dormiu torto ou torta. Não dá para monitorar enquanto dorme. Dá para escolher o colchão mais adequado? Dá. O colchão você escolhe da seguinte forma. Você vai na casa de colchão, deita em todos eles. Todos. Tá. Daí, você vai escolher o qual é mais confortável para você. O travesseiro, para quem dorme de lado, a gente recomenda que o travesseiro seja dessa altura, do ombro até a orelha. Tá? Pode não ficar muito baixo nem muito alto. É isso que se faz. Depois que dormiu, não tem mais controle. Você pode prender o paciente, botar travesseiro de um lado, travesseiro do outro, né? Às vezes, por algum problema, você pode até limitar aquilo lá. Mas a pessoa que não tem nenhum tipo de problema vai deitar e vai acordar do jeito que tiver que acordar. Depende do estado de agitação. Às vezes você tem uma noite mais agitada, às vezes tem uma noite mais tranquila. Então, não tem o que se fazer. Agora, a preferência do colchão, as pessoas tendem a escolher colchões mais macios. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem uma zona de conforto. Se você for numa loja de colchão e pegar um colchão muito mole, você aquele deita... que afunda, ele te abraça. Ele é gostoso, te mas depois de 5 minutos ele já não é mais gostoso. Então, o que a gente fala para os pacientes? Vai na casa de colchão e deita e fica. Fica lá.
tem problema. Você viu quantos colchões tem na casa? Sim. Dá para você ir lá e dar descansada. É igual comprar sapato, comprar tênis, experimenta um por um. O muito mole também é desconfortável. No primeiro momento ele é gostoso, mas ele é desconfortável também. E o duro também, o duro dói, né? Então o que a gente procura? Procura uma densidade intermediária. Por isso que tem que testar e ver o que é melhor. Leva o marido, leva o companheiro para ver junto, né? Para escolher o melhor tipo. E tem, inclusive, chega ao ponto de se fazer metade de um jeito e metade do outro. Sim, sim. Cada um tem um peso e uma preferência. Exatamente. Né? E outra coisa, colchão dura 5 anos de espuma, no máximo, e 8 a 10 anos o de mola. Depois ele precisa trocar. Tem que trocar. Não é para sempre. Não. Claro. E nem o travesseiro. O travesseiro acaba mais ainda, fácil, né? mais rápido. Né? Rotatividade tem que ser maior. Vale dormir com o travesseiro no meio das pernas? Vale sim. Tem paciente que se sente bem, ou não, né, necessariamente paciente. As pessoas se sentem bem com o travesseiro no meio das pernas e vale dormir sim, é uma coisa boa. Tá. Tem pergunta aqui da nossa telespectadora Regina Rocha. Ela tem dúvidas, ela quer saber se espondilite anquilosante é causada pela escoliose. Não. Espondilite anquilosante é uma doença reumatológica. O que acontece? A articulação ela vai ficando dura. Tá? Então ela endurece, ela faz uma fusão, que na verdade é aquilo que a gente quer fazer na cirurgia, né? O problema da espondilite anquilosante com relação à coluna é que às vezes a coluna ela se funde numa posição anormal. Tá? Então o que a gente vê muitas vezes no paciente? O paciente ele desenvolve uma cifose importante e aquilo fica duro. E aí o que acontece? A cabeça do paciente, o olhar do paciente foge do horizonte. Então o paciente entra no consultório com a cabeça para baixo. É mesmo? Exatamente. Aí você tem que fazer cirurgias muito delicadas para a gente poder posicionar. É mais perigoso fazer Depende de onde vai ser a cirurgia, né? É que, na verdade, a parte mais móvel é a parte de cima. Então a cabeça fica numa posição ruim, né? E aí você... Qual é o objetivo? É melhorar o posicionamento da cabeça. Então, às vezes, você vai ver onde é que você vai mexer, na cervical, na dorsal, na lombar, dependendo do problema. Tá. Então, a nossa telespectadora falou conosco de Campos Gerais, em Minas Gerais. Tem mais pergunta aqui da Juliana Abreu. Deixa eu abrir aqui. Ela disse que sofreu um acidente de carro. Quebrou a clavícula. Descobriu que tem escoliose cervical, má formação vertebral e quer saber o que isso significa. Precisaria ver, pode não significar nada. Pode ser uma vértebra mal formada, se ela estiver equilibrada, não causar nenhum tipo de lesão, não se faz absolutamente nada, não tem significado clínico nenhum. Você vê, a gente não sabe a idade dela, exatamente, mas é aquilo que a gente falou, né? Você vai lá, você faz um exame, para que você fez o exame? Aí descobriu, agora ela ficou preocupada, tinha que se fazer a radiografia, não tinha jeito. No caso do acidente, você tinha que saber se tinha... Talvez ela não tenha problema nenhum por causa dessa malformação. Deixa eu te falar, existem umas escolioses, que são as escolioses congênitas, que são malformações, que a gente vê o seguinte, a gente vê uma vértebra mal formada de um lado e mal formada do outro. Aqui, elas se equilibram, dão um desvio muito pequeno, não precisa fazer nada. Então, depende de cada caso. Meninos e meninas, então, crianças e adolescentes, o primeiro sinal de escoliose é o próprio pai, a mãe, o professor de educação física que vai perceber. Olhem os seus filhos, de costa, de preferência, só de cueca, de maiô, o que for, né? ou de calcinha, menina, e olhem, é fácil. Se tiver alguma coisa errada, leva no médico. Aí a gente faz exame, se for necessário. Às vezes não tem nada. É melhor levar no médico desnecessário do que ficar com um problema em casa e não sabe o que tem. Eu já vi uma cena de um professor de educação física levantando os braços da criança e colocando assim para ver se tinha alguma diferença. Isso é válido, não? É válido para as pernas, né? Isso até tem um teste para você fazer isso com relação às pernas. Com relação aos braços, não. Tá. Quem faz esse tipo de cirurgia, ou quem tem, por exemplo, a gente falou de escoliose, quando é a cifose mais acentuada, a hiperlordose, natação ajuda por ter pouco impacto? Não. Com relação à escoliose do adolescente, nada que se faça hoje vai mudar o prognóstico. Então, você pode tentar o colete, que eu falei que é uma dúvida, né, que existe hoje, e o tratamento cirúrgico. E a gente não sabe porque, de repente, a coluna para de entortar. Também isso acontece.
Atividade física é sempre recomendada, não só a natação, qualquer atividade física. Então, por exemplo, uma criança que tem escoliose, que vai ser submetida a uma cirurgia, que faz uma atividade física regularmente, tem uma recuperação muito melhor do que aquela criança que não faz atividade física. Tem uma Então, a recuperação recuperação pós-operatória é muito menor, muito melhor, menos dor, rapidamente a criança já está se mexendo. Então, é isso que a gente busca na atividade física, né? Mas, infelizmente, a atividade física, RPG, nada disso corrige a escoliose. Apesar de ter gente que fala que corrige, mas não corrige. Tá. Tem telespectadora na linha, doutor, quem fala conosco é a Vilma, de Guaratinguetá, isso? Interior de São Paulo. Oi, Vilma. Guará. Oi, Vilma, Guará, tudo bem? Boa tarde. Guará, São Paulo. Boa tarde, Vilma, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu tenho 60 anos e tenho escoliose já há muitos anos. Só que nunca nenhum médico me instruiu a fazer alguma coisa. E depois disso foi piorando a coluna. Eu tenho desgaste no pé da coluna, tenho degeneração nos espaços discais, tenho bico de papagaio. E últimos exames que eu fiz agora, estou com artrose na bacia, no joelho. E eu gostaria de saber se tem um tratamento, se é desse jeito mesmo, porque eu sinto muita dor, tenho dificuldade de fazer exercícios domésticos. E eu gostaria de saber se tem um tratamento adequado ou não. Então, sem ver o paciente fica difícil, né? Em linhas gerais, tem tratamento. Tem tratamento que a gente pode buscar. Primeiro, a analgesia do paciente, né? Esses quadros de artrose, de artrite, a gente consegue melhorar a dor do paciente. Às vezes tem até que operar, né? Vai depender do tipo de artrose. Com relação à coluna, existe o tratamento conservador, a gente tenta reeducar esse paciente, fazer atividade física. E o que a gente pode fazer, em alguns casos, é também fazer o tratamento cirúrgico. Precisa avaliar o caso. Cada caso é um caso. Em linhas gerais, tem tratamento sim. Tá. Nós estamos de volta e esse é o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre escoliose em crianças e adolescentes. Último bloco, então, última chance de participar. 0 operadora 11 3337 5886. Terminando a semana aí, muito bem informado sobre os problemas na coluna. Doutor, claro, já dei uma pincelada aqui em outros problemas também. Doutor Rogério Vidal, médico ortopedista, que está aqui comigo esclarecendo as nossas dúvidas. Doutor, a gente sabe que a obesidade atrapalha em tudo. Aí a pergunta é, atrapalha quem é obeso para fazer essa cirurgia? Atrapalha quem faz essa cirurgia? A pessoa tende a engordar? Pode achar que não dá para fazer atividade física e dar uma relaxada aí, ter problema? A obesidade atrapalha. Então, essa que é a definição. Para fazer a cirurgia, né, normalmente são crianças magras, né? Mas existem os obesos. A obesidade atrapalha muito o tempo cirúrgico, a gente perde tempo, sangra mais, a recuperação é pior. Então, a obesidade atrapalha. E a cirurgia não impede que se faça atividade física, né? Então, o que a gente indica? Indica atividade física, mas não é só atividade física, é um controle nutricional. O paciente não pode engordar. Tive uma paciente que eu operei há mais ou menos 10 anos atrás, pesava 45 quilos, hoje ela pesa 95 quilos. Então, está cheia de dor, a escoliose não piorou, mas a coluna dela, a parte que não foi mexida, está muito ruim, vai sofrer com isso, está sofrendo com isso, né? Então, a obesidade atrapalha bastante. Tem algumas pessoas que, por recomendação médica, não podem engordar. Então, tem a coluna já tem algum problema, sem sustentar tanto peso assim, e a pessoa fala, olha, eu não posso engordar por recomendação médica. Tem a questão das mulheres, que às vezes têm as mamas muito grandes e tem problemas na coluna. Isso opera também? Então, vamos lá. Ninguém pode engordar. Essa que é a verdade, né? Esse não é o que acontece, mas não deveria, a gente deveria fazer atividade física, tudo isso. Muita gente considera a obesidade uma doença, né? E do século, todo mundo está engordando. Sim. O que acontece? Quando você está acima do peso, você sobrecarrega a coluna, provoca mais dor. E, às vezes, você precisa fazer uma cirurgia, não é por causa
da obesidade diretamente, mas a obesidade pode ter contribuído para aquele desgaste maior. E aí você gera um ciclo vicioso nesse paciente. O paciente está com dor, ele não faz atividade física, ele não consegue emagrecer, mesmo comendo pouco, ele continua ganhando peso. Então, às vezes, você opera o paciente, melhora essa condição, põe o paciente para fazer atividade física e aí você melhora a constituição do paciente. Então, às vezes, você opera para fazer ginástica. É mais ou menos isso. Esse é o conceito que a gente está. Antigamente se fazia o contrário, né? Não, precisa emagrecer para fazer a cirurgia, mas se emagreceu não tem tanta dor. Né? Então, hoje, só que a gente viu que não funciona assim. Isso era um conceito de 15 anos atrás. É porque algumas hoje, pessoas exatamente o se contrário. emagrecem, já não vão ter mais essa dor. Diminui a dor, mas não é bem isso que a gente vê, porque já existia uma lesão. Né? Tá. E quando emagrece, perde também massa muscular e às vezes a dor até piora. Tá. Mas é assim. Mas hoje a obesidade não é um empecilho para se fazer a cirurgia. É mais complicado de fazer. Sem sombra de dúvida, a recuperação é pior, tudo isso. Eu operei outro dia uma paciente que tinha uma dor insuportável, ela pesava 140 quilos, tinham 3 hérnias de disco, uma cirurgia que sangrou por causa da própria obesidade, difícil acesso, tudo. Só que ela não se mexia. Hoje ela se mexe, ela já começou a perder peso por causa que está se mexendo. Às vezes a coluna impede a pessoa de fazer atividade física e por isso ela não consegue emagrecer. Tem uma pergunta aqui da Maria de Fátima Gama. Protusão tocando a face ventral na coluna vertebral quer dizer hérnia de disco? Não, pode não significar absolutamente nada. Se fizer ressonância aqui de agente, muita gente vai ter protrusão e não significa nada. Então, essa informação que ela tem... Se ela tiver dor, pode significar. Mas muita gente aqui deve ter isso e não tem significado. É aquilo que a gente falou, se você fizer o exame, você vai descobrir alguma coisa com certeza. A outra telespectadora não teve isso, não descobriram uma malformação depois? Não e aí, se não tem nada, não faz cirurgia, não trata nada. Nada. Tá, porque ela pergunta aqui se a cura é com cirurgia. Não, se ela não tiver dor, não se faz nada. Absolutamente nada. A maioria das pessoas tem ou vai ter dor na coluna, tá? E aí alguém pode ter um desvio, ou então a gente falou de até 20 graus que não se faz nada, da escoliose, por exemplo. E aí, vive normalmente, não trata, não faz nada, acompanha? Acompanha. A única coisa que se faz, vive normal, vai fazer atividade física, se alimenta bem e esqueça o problema. Quando tiver que fazer a consulta no médico, vai lá e verifica se tem um problema. Não se preocupe com isso. Tá. Tem mais pergunta aqui chegando, eu estou abrindo. RPG é feito por um fisioterapeuta? Sim. Pode ser feito por médico também. Por médico também, tá. Mas é um profissional... Que vai fazer, especialista na área. Tá. Todo mundo pode fazer RPG? Todo mundo pode fazer RPG. Porque é aquilo que eu falei, é difícil a gente manter a postura, saber o que é certo. Nós sentamos aqui, estava de um jeito... Sim, a gente vai se mexendo. Vai se mexendo, vai mudando a postura, você vai procurando uma posição mais confortável e nem sempre é a melhor. Não, então... quase nunca é a melhor, a mais confortável, doutor. Exatamente. Te relaxa, tem uma série de coisas. No trabalho não é fácil manter a postura. Imagina porque que fica 8 horas na frente de um computador. Precisa levantar. Precisa levantar, precisa se mexer, precisa fazer atividade física, precisa parar a cada hora, né, se alongar. Então, tem uma série de cuidados que tem que ser feito. E todo mundo tem que se fazer isso. Tem algumas pessoas que você percebe, trabalham junto, estão no mesmo ambiente, você percebe que o tempo inteiro a pessoa está se mexendo e tentando encontrar uma posição melhor para essa coluna. A pessoa sabe que tem os problemas na coluna e só fica tomando analgésico. Só toma o remédio para não sentir a dor. Péssimo. Está errado, né? Muito. Principalmente anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório é um problema porque ele lesa o rim, e lesa o rim. Então, você vê gente com insuficiência renal na fila de transplante ou fazendo diálise por causa do uso indiscriminado de anti-inflamatório. É mesmo? Chega hoje, né, o governo tomou uma atitude de alguns anti-inflamatórios, você tem que estar a receita controlada, aquela receita que você tem que fazer com cópia carbonada para ter uma cópia para o governo, outra cópia para a farmácia. Por quê? Porque ele lesa mesmo. Tá? Quem toma anti-inflamatório vai ter problema renal. Não só renal, mas vai ter problema renal. Tá. A gente recebeu várias mensagens aqui de acidentes, especialmente com motos. Eu não sei se isso é utilizado, mas a gente vê as novidades, tem as roupas que protegem um pouquinho mais, o capacete que vem até um pouquinho mais para baixo aqui, para dar uma segurança um pouquinho maior.
Eu não sei a sua opinião sobre andar de moto e utilizá-la como um transporte. Tem gente que utiliza para trabalhar, enfim. A gente sabe o trânsito que é São Paulo e que às vezes a moto é a única alternativa que a pessoa tem de ir para um lado e para o outro. A pessoa fica mais vulnerável, né? Claro, você é o para-choque na moto. Tem algo que se possa utilizar, fora todo o cuidado que se deve ter para pilotar aí uma moto? O problema é o seguinte, né? Eu acho que o algo que a gente poderia utilizar é a inteligência, né? Infelizmente, a gente sabe dos motoboys, né, que são vítimas, isso é estatístico, todo dia morre um em São Paulo, pelo menos um. Então, eles deveriam usar a inteligência, tomar cuidado. Eles correm muito, eles batem nos espelhos do carro. O problema não é estragar o espelho do carro. O problema é que quando ele bate, ele perde o controle, ele capota em cima do outro carro. Então, existem roupas especiais, existe aquela roupa que é um airbag, né, que ele cai, ele insufla aquilo. Mas veja uma coisa, se você bater com roupa, sem roupa, de capacete, sem capacete, num capô de um carro, na traseira de um outro veículo, não vai sobrar, né? A gente vê desastres, eles quebram o pescoço com facilidade, eles todo dia morrem um. Então, o que deveria se usar? Inteligência para andar de moto. Não dá para eles também ficarem atrás dos outros, porque eles têm tempo, a moto é um utensílio interessante para poder diminuir o trânsito, né? Imagina todos esses motoqueiros, cada um andando na sua faixa, ia ser quase igual um carro, ia virar um caos maior do que é. Então, o que acontece? Usem a inteligência. Este é o melhor recurso que tem. Claro, capacete fundamental, a joelheira, a cotoveleira, aquelas roupas que se protegem para um acidente menor, né? Mas vai da cabeça do indivíduo, né? Pilotar a moto. Tomar um pouquinho mais de cuidado Tomar também. cuidado, né? A gente vê, por exemplo, você tem os motoqueiros de final de semana, né? Que tem motos diferentes, aquelas motos grandes, que eles vão passear, de estrada, isso aqui, né? Mesmo os que andam muito rápido, estão errados. Mas mesmo que andam muito rápido, é uma incidência menor, né? O trânsito de São Paulo, das grandes cidades, mas São Paulo, que tem o motoqueiro, o motoboy, é muito complicado. Olha, não tem instrumento melhor do que a inteligência, porque se pegar um espelho de uma posição errada, vai cair, vai se machucar, vai se quebrar e morre. Todo dia morre um, infelizmente. Agora, doutora, a gente falou aqui de alguns escoliose principalmente, mas de outros problemas. Também se opera de hiperlordose? Também se opera da cifose acentuada? A hipercifose se opera, tá? A hiperlordose é difícil, mas a hiperlordose se opera. Existem graduações também, são cirurgias mais complicadas de resultados não tão bons quanto a da escoliose. A escoliose tem um resultado melhor. Tem um resultado melhor. A escoliose é mais frequente, né? Tá. Na verdade, só fazer um parênteses, na verdade, quem tem escoliose tem cifose também. Tanto que a doença chama-se cifoescoliose. Então, quando a gente faz a correção a correção dos dois. A cifose pura é mais complicada de se tratar. Se trata também, às vezes, cirurgicamente, mas é mais complicado. Lordose não. Lordose A hiperlordose é extremamente raro você fazer isso. Tem algum prejuízo para a pessoa que tem a hiperlordose? Porque é mais nítido de ver, né? Às vezes tem dor, então você precisa fazer um reforço muscular, exercícios específicos para a cintura, né? Abdominal e na região lombar, glúteos, né? Tem sim, o paciente tem dor. Então, às vezes tem uma hipermobilidade, mas não tem nenhum tipo de tratamento cirúrgico assim específico. Não, vou operar. Existem escorregamentos de vértebras que são outra coisa, mas não necessariamente você não opera a lordose. Agora, doutora, a gente percebe um crescimento muito grande de pessoas interessadas em fazer musculação pelos ganhos estéticos, sim. Claro. Também tem um ganho de saúde e qualidade de vida, mas a pergunta é, dá para fortalecer a musculatura que está ali pertinho da coluna para a gente ter menos problema? Com certeza, com certeza. Tem exercícios específicos para isso? Tem exercício específico. Mas aí você tem que fazer correto o exercício, porque senão você pode gerar um problema. O que a gente indica? Vai fazer ginástica com alguém que cuide da sua postura. Então, você não precisa fazer só para a coluna, faz para o seu organismo inteiro, né? Porque o organismo inteiro. E vai fazer para a coluna também. Então, se você fizer um bom trabalho, não só de musculação, existem vários programas. Pilates é uma coisa muito boa hoje em dia que a gente vê. Fortalece? Muito. Nossa, as aulas de Pilates são dificílimas de fazer. Então, qualquer atividade física vai melhorar a sua coluna. Tá, tem pergunta aqui da Cleide. Ela tem um filho de 17 anos. De vez em quando, ela repara que a cabeça dele treme. Ela gostaria de saber se pode ter a ver com a coluna ou não. Precisa procurar um médico, né? Não dá pra gente falar. Pode ser tanta causa, inclusive nada, né? Então... E a cabeça um pouco torta?
Então, isso é o torcicolo congênito que você tem, isso em crianças precisa tomar muito cuidado, muitas vezes você opera, porque criança em desenvolvimento, se você não alinhar o olho, você acaba tendo estrabismo, escoliose de face, né? Então você precisa corrigir isso daí. Então a escoliose precisa, idiopática, né? Que é o torcicolo congênito, precisa ser corrigido também. Tá. A gente falou da musculação, quando uma nova rotina é imposta, seja uma mudança de treino ou começo da atividade física, as pessoas reclamam de dor muscular. Se tiver dor na coluna, significa que está errado? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser só no começo da atividade física. A postura é importante. Então, o que a gente não indica? Não indica que o paciente resolva, vou fazer ginástica. Vai lá, entra na academia do prédio, sem orientação nenhuma, começa a fazer ginástica. Isso é péssimo, é melhor não fazer. Porque vai se machucar, vai prejudicar a coluna, não só a coluna, mas estamos falando da coluna. Vai pegar. Então, precisa fazer com orientação e com controle de postura. Tá. Agora, quando a gente fala de operar, fazer cirurgia na coluna, é aquilo que até mesmo você falou. Tem medo, ninguém quer... A gente sabe que toda cirurgia tem um risco, mas quando a gente está falando da coluna, é um risco bem particular, né? Então, você contou aí que antigamente havia um risco muito maior da pessoa ter um problema, hoje é diferente. Para quem está em casa, às vezes já tem o diagnóstico, sabe que precisa, é indicada a cirurgia, que recado que você dá? Vai conhecer seu médico. Às vezes, se está em dúvida, pega uma segunda opinião, né? Então, são coisas que você tem que ver. Se ficar em dúvida, pegue uma terceira opinião, né? Hoje é fácil você identificar o médico, né? Então, você vai entrar na internet lá e aparece quem é o médico que está sendo, né? A pessoa que está... Vai lá. Uma outra coisa importante é empatia médico-paciente, paciente-médico. Então, aquela confiança que o médico te transmitiu, né? Peça para ele mostrar casos, né? Então, isso que a gente costuma fazer. A melhor mostra do trabalho do médico são os pacientes dele. Se os pacientes estão satisfeitos, você vai lá, você conversa com um monte de paciente, está todo mundo satisfeito ou parcialmente satisfeitos, isso significa que é um bom profissional. Contrário também, você pega lá, infelizmente, tem um monte de pacientes insatisfeitos, tem algum problema, né? Então é assim que você avalia, pela qualidade do trabalho da pessoa, por aquela confiança que o médico te passou, por aquela empatia que você teve com o médico. Se é um adulto, ele mesmo quer fazer isso. Se é uma criança, os pais vão fazer esse papel e vão passar essa segurança também para a criança. Exatamente. A criança precisa também, pode não saber exatamente o que vai acontecer, a gravidade da situação e como vai ser essa cirurgia, mas ela também tem que estar segura. Tem que estar. A criança tem medo, né? Você imagina, você fala para uma criança de 11, 12 anos de idade que precisa operar porque a coluna... Então, sabe, é uma situação dramática, sabe? Dramática. E tem o preconceito, né? Até hoje tem o preconceito da cirurgia de coluna. Com certeza. Doutor, nosso tempo acabou, mas olha, para você que quer saber mais, www.rogeriovidal.com.br é o site do doutor que ele disponibiliza aqui para gente, www.rogeriovidal.com.br. Doutor, sempre um prazer te receber aqui, está sempre convidado a voltar. Obrigada por trazer as fotos e o esqueminha aqui para gente ilustrar. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado pelo convite.